Olá, irmãos, Pai do Senhor a todos. Vez ou outra, estou sempre aqui gravando um vídeo para colocar aqui sempre nas redes sociais, quando necessário, né? Eu vi aqui uma pequena necessidade e sem agressão, sem indiretas, sem desrespeito, pelo contrário, em respeito aos irmãos que amam a igreja e são neófitos na fé, é que eu venho aqui esclarecer algo a respeito do dízimo, né? Esse assunto que é um tanto quanto questionado nessa era por diversos tipos de pessoas que, por alguma razão, descreem, né, nesse aspecto bíblico. Geralmente, pessoas que discordam do dízimo são geralmente pessoas que não estão à frente de obra, não sabem da responsabilidade que é, né, administrar a igreja, né, pagar as contas da igreja, manter pastores, missionários, enfim. Geralmente uma pessoa que discorda do dízimo são pessoas que não têm nenhum compromisso com o reino de Deus, a não ser chegar na igreja, sentar, criticar o que tem que ser que acha que tem que ser criticado e etc. Geralmente esse tipo de pessoa não tem coragem de ler bons livros, né? Bons livros. Não entende de cultura judaica, porque nunca leu um livro a respeito da cultura judaica, entendeu? Nunca leu a Bíblia Sagrada com orientação de um líder de verdade e etc. Geralmente são pessoas antagônicas à obra de Deus, né? E geralmente fazem perguntas descabidas, perguntas agressivas, perguntas que causam dúvida e etc. Então, vamos tentar sanar algumas dúvidas sobre o dízimo, as quais foram colocadas aqui no grupo. Não vai dar para responder todas, para não ficar longo o vídeo, mas a primeira delas, Jesus ordenou dar o dízimo. Então nós vamos para Mateus 23, Mateus capítulo 23, versículo 23. Jesus condenando aqui a hipocrisia, não o dízimo, a hipocrisia. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e tendo omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, deveis fazer, sem omitir aquelas. Estas coisas deveis fazer. Que coisas? Dá o dízimo, certo? Sem omitir aquelas. Quais? A misericórdia, a justiça e a fé. Jesus está ordenando dar o dízimo. Agora eu desafio você mostrar uma passagem de Jesus condenando quem dá dízimo. Ok? Fica aqui o desafio. Outra coisa. Lá em Hebreus, capítulo 7, Hebreus, capítulo de número 7, os irmãos puderem acompanhar, estou lendo aqui, né, no celular para ficar mais rápido. Hebreus, capítulo 7, fala a respeito do dízimo. Aqui são algumas passagens que eu rapidamente estou aqui lembrando. Hebreus, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 6. Diz assim: Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu dízimo dentre os melhores despojos. Eis que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio, tem a ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia é contada dentre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou aos que tinha promessa. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aqui certamente, olha o que diz o versículo 8, aqui certamente recebe os dízimos, homens recebem os dízimos, aqui certamente recebem dízimo homens que morrem. Ali, porém, recebe aquele de quem se testifica que vive. Quem é que se testifica que vive? Jesus. Está dizendo que hoje, lá na antiga aliança, quem recebia eram homens que morrem, falando do sumo sacerdote. Mas aqui hoje, quem recebe é aquele que testifica que vive.
Como é que Jesus recebe nossos dízimos hoje, como está escrito em Hebreus 7, versículo 8? O que ele recebe, na verdade, é a essência, né? Não a parte física, mas a essência. Tudo que você faz aqui, né? O que pesa diante de Deus é a essência, tá certo? Então, vejamos aqui, por exemplo, uma outra passagem bíblica no Novo Testamento, 2 aos Coríntios, que fala sobre a oferta voluntária e etc, etc, etc. Vejamos o que diz, 2 Coríntios 9, versículo de número 6 a 7. Diz assim: mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também se fará, aquele que semeia muito em abundância também se fará. Cada um contribua segundo propõe no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então veja que coisa linda Deus está falando aqui sobre a voluntariedade. Mas aí você chega no versículo de número 12, porque a ministração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Visto como na prova desta ministração eles glorificam a Deus pela submissão e confessais quanto o Evangelho de Cristo, pela verdade da vossa contribuição para com eles e para todos. Entendeu? Então a igreja de Coríntios era uma igreja que constantemente abençoava os irmãos, né? E 1 Timóteo, por exemplo, 1 Timóteo, no capítulo de número 5, versículo de número 17, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, que é um texto que para mim é emblemático. Por quê? Porque aqui é um checkmate, né? Diz assim: aos presbíteros ou anciãos que governam bem, sejam tidos por dignos de dupla honra, ou, dependendo da tradução de Bíblia, de remunerado salário, especificamente os que labutam na pregação e no ensino. Manda pagar salário dobrado. Eu pergunto a você, como é que se faz um salário de um presbítero, de um pastor, de um ancião que ensina bem? É roubando, pedindo esmola na feira ou através do dízimo? Mantimento, como foi dito aqui, para que haja mantimento na casa do Senhor, e não para construir templo, primeiro que é uma idiotice. A casa do Senhor ali, em Malaquias, é o templo. Como é que eu vou devolver o dízimo para que haja mantimento se não há casa? Tem que se construir a casa para depois ter o mantimento nela. Isso seguindo uma lógica, né? Porque eu não vou falar das questões culturais aqui, porque aí ficaria o vídeo muito longo e os irmãos neófitos na fé não entenderiam. Mas, irmãos, eu não vou me delongar mais nisso, porque a Bíblia também diz aqui, aquele que vive do altar, coma do altar. A gente tem toda uma questão. O dízimo não é nem da lei, nem da graça. O dízimo é um princípio que vem antes da lei. 430 anos antes da lei, Abraão já dera o dízimo, Caim e Abel já ofertavam, enfim. Só é contra a oferta, né, exatamente dízimo, é aquilo que eu falei. Quem não ama a obra de Deus, quem quer ver tumulto, quem quer ver desgraça, quem não tem compromisso com o reino de Deus, esses são os que discordam, não? São os mesquinhos, os avarentos, e aqueles que às vezes têm até birra com pastores, né? Então, irmão, o conselho que eu deixo aqui para os irmãos é que não escute gente assim, nem poste coisa aqui no vídeo desse jeito, porque só vai trazer tumulto, né? Às vezes a gente posta porque achou engraçado, alguma coisa assim. Eu acredito que foi essa a razão, né? Que com certeza o nosso evangelista é um homem de Deus, é um homem que zela pela palavra, que zela pelo evangelho, não faria uma coisa dessa. Mas eu peço aos irmãos que não façam isso. Não façam, porque isso pode tumultuar. E aí nós estamos vivendo num tempo que nós temos que procurar um crescimento, irmão, em todos os aspectos. E não essa desordem, tá certo? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe vocês.